Dia 25 da nossa série de 30 filmes em 30 dias, e o filme de hoje é Todo Mundo em Pânico, de 2026, dirigido por Michael Tiris. 26 anos depois de escaparem de um assassino mascarado suspeitamente familiar, os 4 membros do grupo principal voltam a ser alvo do criminoso, e nenhuma franquia de filme de terror está a salvo. Eu sou um fã da série Todo Mundo em Pânico, eu vi todos os filmes, não gosto dos 5, mas acho bem decentes os outros, principalmente o primeiro. Eu acho que a forma com que eles, ao mesmo tempo, parodiam, né, a série de terror ou os filmes e a cultura pop crescente de cada época que o filme é lançado, é interessante como ele consegue usar isso para mesclar tanto na comédia como na própria história, que ele pega os tropos, pega as convenções do terror e demonstra isso sempre de uma forma cômica. Então esses filmes, quando bem trabalhados, sempre pegam essas coisas que a audiência até reconhece, mas ao expô-los, né, ao mostrá-los em situações ridículas, juntamente a um elenco que consegue linkar essa autoconsciência de que, de certa forma, está no filme de terror. Porém, eu odiei esse filme, eu não gostei nem um pouco, principalmente também porque ele não é engraçado. E isso também não é medido objetivamente ou subjetivamente, eu só acho que todas as piadas que são trabalhadas aqui, são ressaltadas aqui e explanadas principalmente pelos personagens novos, que a maioria deles são filhos de personagens que aparecem nos outros filmes, né, personagens veteranos, são quase odiáveis, né? Quase muito dispensáveis, no sentido que eu fui numa sessão lotada, né? E eu acho que esse é um dos piores sentimentos que você pode ter numa sala, quando você percebe que as pessoas em um filme cômico, né? Um filme de comédia, estão rindo ou estão procurando a piada, estão procurando alguma coisa pra rir na cena. Mesmo assim, o uso de algumas piadas, por exemplo, de ficar referenciando tanto a própria franquia, a maioria das coisas que tem um cunho sexual ou racial, muito rasas, assim, parece às vezes que é coisa de stand-up, tipo, essas tiradinhas rápidas do Saturday Night Live, nos seus piores momentos. Parece que essa ideia de ilustração, né, que talvez eu vou falar um pouquinho mais em outros vídeos sobre isso, ilustração no sentido de você pegar o roteiro, pegar as piadas, pegar qual é a proposta da cena e você só gravar aquilo de qualquer forma, sem uma consciência, sem nenhum tipo de linguagem que você quer trabalhar aquilo. Igual que eu falei, tipo, nenhum tropo assim do próprio terror é bem utilizado ou reutilizado de forma cômica, de forma paródica. Só tem alguns momentos, tipo, por exemplo, quando a personagem tá gritando, mas ela tá gritando porque a câmera tá distante. É um dos momentos que acontece essa brincadeira um pouco com a linguagem, mas mesmo assim também é uma piada utilizada, sei lá, em Shazam, no caso. Então, essas coisas de você também precisar referenciar, falar a sua própria referência na hora que você tá fazendo a piada, acho isso meio absurdo, porque tanto filmes de comédia como outros filmes, quando você referencia alguma coisa, quando você tá pegando inspiração em alguma coisa, quanto eu acho que menos você citar aquilo, quando você menos ter essa consciência que as pessoas estão assistindo, às vezes não sabem, mas isso aquilo funciona em si, porque a partir da referência funciona e você começa a entender aquilo que de certa forma funcionou, aqui não funciona de nenhuma forma. Se algumas cenas que não andam a história, né? Se elas estivessem lá e fossem descartadas, teria o mesmo sentido, o que me irritou um pouco, porque em algumas cenas do trailer, assim, eu não acabo comentando muito o trailer, porque de certa forma é uma peça de marketing, mas você vê com pelo menos algumas cenas, algumas coisinhas assim do trailer não estão aqui no filme. Não que isso me desapontou, mas eu acho que isso é um sintoma de que muitas cenas isoladas, parodiando cenas específicas, parodiando convenções específicas dos filmes atuais, foram gravadas e não foram utilizadas, talvez tanto pelo tempo do filme, né? Quanto menos a duração do filme, mais salas você tem pra encher no dia, né? E como foram mal utilizadas as personagens da Anna Faris e da Rebecca Hall. E a Rebecca Hall, se você pode encontrar meu canal no YouTube, ela fez um filme chamado Support the Girls, que eu gostei bastante, assim, é um filme cômico, mas ao mesmo tempo meio independente, e o timing cômico e tanto dramático dela, assim, é bem subestimado. Eu acho ela uma atriz muito boa e ela só aparece, tipo, pra fazer umas piadas, assim, que não me agradaram muito, coisas muito óbvias e até o time, às vezes, da comédia, né, a partir dos cortes, às vezes, pela comédia, pelos cortes, como algo é montado, algo pode ficar mais engraçado ou não, né, ou uma piada não pode funcionar totalmente. Então, os times, sei lá, no começo do filme, quando eles estão na casa lá, eles estão procurando o assassino entre eles, assim, nossa, a montagem dessa cena é meio horrível, né, principalmente pelas reações e o time das reações que eles mostram, né. Então, eu fiquei meio decepcionado com o filme, e antes que você fale qualquer coisa, não achava que ia ser um Cidadão Kane da vida, nem um Se o Meu Apartamento Falasse, né, que é um filme de comédia também, mas que Todo Mundo em Pânico, pra mim, sempre foi essa parte que me agradou, de você conseguir usar essas referências, usar as coisas que estão acontecendo na época, sem precisar falar da onde você está tirando, falar explicitamente de onde você está tirando, e que as coisas começam a funcionar organicamente
e as piadas te pegam de surpresa porque são coisas que às vezes nos próprios filmes, nas convenções dos filmes, né, digamos, nos clichês do filme, você acaba não percebendo pelo gênero, assim, ou por outras coisas dos filmes, mas que nesses filmes ficam mais acentuados por conta da paródia, né? E ao mesmo tempo eu fiquei pensando no filme, tipo, como entorpecente atual, assim. Tipo, até comparando, sei lá, um TikTok, que as coisas acontecem muito rápido, assim, e você nem consegue acompanhar direito a história, o que tá acontecendo, qual o contexto. É só essa coisa do começo de reaparecer os personagens, ter essas introduções, dessas cenas muito isoladas, parodiando algumas coisas dos filmes, e acabar com essa coisa de você descartar várias ideias, assim, e descartar vários personagens, porque meio que você não tem mais o que fazer com eles, você não sabe muito o que fazer com a história do filme, né, com a proposta do filme, e acaba jogando um monte de piadas sobre referências do que os próprios autores, né, principalmente os Wayans, que estavam mais por dentro do filme, né, e a mágoa de eles não ter aparecido no terceiro e quarto, dirigidos pelo David Zucker, né, que foram muito nichadas as piadas, tipo, para os Estados Unidos, então você precisa saber muita coisa que aconteceu, sei lá, nos últimos 2, 3 anos nos Estados Unidos, no contexto dos Estados Unidos, e que nos outros, tipo, eu pensava que tinha coisas muito mais universais, assim. Tanto em referenciar Matrix, O Grito, né, que é um filme japonês, e outras coisas, mas como que tudo funcionava um pouco mais organicamente para a história e pro, digamos, trabalhar esses tropos do terror de formas mais interessantes, de formas mais cômicas e, de certa forma, mais inteligentes.